Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a santa, poderosa, consoladora paz do Senhor Jesus, amém? É um motivo de alegria estar com vocês nessa noite. É a primeira vez que eu tenho em Deus a oportunidade de adorar a Deus com vocês, e é sempre uma grande alegria conhecer mais um povo abençoado que vai morar no céu, amém? Que Deus em Cristo continue abençoando esta igreja, abençoando você que faz parte dela com toda sorte de bênção, amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nessa noite. Abra a palavra do Senhor. Livro de 1 Samuel. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores aqui desta igreja, pela vida do pastor que está ali ao som, pela vida da pastora Fabiane. Que Deus em Cristo ricamente vos abençoe. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 27. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 27. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com 600 homens que com ele estavam a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aques em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa, Davi com ambas as suas mulheres. Vamos ao versículo de número 10, onde a palavra nos diz assim: e dizendo Aques, onde atacastes hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá, sobre o sul dos Jeramaleus, sobre o sul dos Queneus. E Davi não deixava com vida nem a homem nem a mulher para trazê-los a Gate, dizendo: para que porventura não nos denunciem, dizendo. Assim Davi o fazia, e este era o seu costume por todos os dias em que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo: fez-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel, por isso me será por servo para sempre. Repita juntamente comigo: Ziklag não é o meu lugar. A terra do inimigo não é o meu refúgio. Feche os seus olhos, eleve o teu pensamento. Soberano Deus e querido Pai, a tua palavra foi lida por nós nesta noite, e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco aqui neste lugar.
Pai, eu quero apresentar ao Senhor cada vida que está presente aqui neste lugar, porque eu creio que esta noite é noite de abandonar os territórios do sofrimento. Por isso, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor lance por terra toda preocupação, todo pensamento vagioso, que se torne agora atento ao entendimento da Tua palavra. Repreenda, Senhor, o ladrão da palavra. Prepara-nos, ó Pai, fazendo de nós uma terra boa. Tira, Senhor, os pedregais, arranca os espinhos, para que a semente da Tua palavra produza em nós o resultado pelo qual estará sendo mandada. Pai, eu confesso que eu, Jonatas, nada posso. Usa-me uma vez mais para a Tua glória. Derrama sobre nós as Tuas bênçãos. Incendeia, Senhor, o nosso coração. Dai-nos a bênção do avivamento. É o que eu te peço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Queridos, o texto que acabamos de ler é um texto que muito tem falado ao meu coração. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, ela mesmo vai dar testemunho a nós acerca deste personagem, que parte da sua história foi lida por nós. Todos nós conhecemos a história de Davi. Todos nós sabemos que de menino Deus fez dele um herói. De menor de sua casa, Deus fez dele campeão. E o interessante é que este Davi vai ser por Deus chamado de homem segundo o seu coração, pois vai Davi ser por Deus chamado em um momento onde o rei fazia o que era mal perante os olhos do Senhor, e então, recebendo ele a unção e a promessa de no futuro ser rei, ele seria um rei segundo o coração de Deus. Davi recebe a promessa, Davi recebe a unção, mas da promessa até o trono, Davi aguardou um período de aproximadamente 13 anos. O interessante é que em alguns momentos de espera, ele esperou vencendo. Ele venceu Golias, ele venceu Amonita, ele venceu Agadita, e sendo chefe do exército de Saul, em todas as batalhas, ele ia e voltava vitorioso, porque o Senhor era com ele. E sendo o Senhor com ele, aquelas vitórias inspiraram a criação de um cântico que fora cantarolado nas ruas, que dizia que Saul havia matado milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Quando Saul escuta esta canção, um espírito de inveja se apodera dele, e ele daquele dia em diante arma planos para tirar a vida de Davi. Davi, por causa da unção, venceu batalhas, venceu gigante, tornou-se genro do rei, morador do palácio do rei. Mas por causa desta mesma unção,
ele agora vai ser perseguido. Ele vai agora correr eminente perigo de vida. E tendo ele que fugir, sem pegar nem mesmo a sua roupa do corpo, ele percebe que agora ele teria que atravessar desertos, se esconder em cavernas. O tempo que ele tinha era vantagem para se distanciar do inimigo. Mas ao invés de usar o tempo como vantagem, ele vai antes da caverna, ele vai antes do deserto, até a cidade de Nob, onde estava o tabernáculo do Senhor, onde estava o sumo sacerdote. Porque Davi, naquele momento, não valorizou a sua vantagem, mas ele foi até a casa do Senhor, porque Deus era a sua prioridade. Ele vai até a casa, e quando o sacerdote olha para ele, 1 Samuel capítulo 21, o sacerdote vê que ele estava só, e vendo que não havia ninguém com ele, o sacerdote vai tremer, o sacerdote vai balançar de medo, porque não tinha ninguém com Davi, porque aquilo que Davi estava enfrentando balançava a estrutura corpórea do sacerdote. Mas enquanto o sacerdote tremia, Davi permanecia inabalável, porque a sua confiança estava depositada no Senhor. Glória a Deus. E quem confia não treme, quem confia não balança, quem confia permanece firme, como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Davi abre mão da vantagem para ir até a casa de Deus. Mas ele então sai da casa, e agora sim ele entra em uma caverna, e dentro da caverna ele entra para se esconder, ele entra para se refugiar. Mas lá dentro desta caverna ele é encontrado pela sua mãe, ele é encontrado pelo seu pai, ele é encontrado por 400 homens endividados que queriam se juntar a ele. E lá dentro desta caverna ele vai cantar ao som de instrumentos o Salmo de número 57, porque ele estava ali para se esconder, e quem esconde faz silêncio, quem esconde se cala, quem se esconde evita o barulho. Mas como a confiança dele não estava na caverna, mas sim no Deus em quem ele cria, ele faz barulho no esconderijo. Instrumento é tocado no esconderijo, porque nesse cântico ele vai dizer: a minha alma confia em ti, e debaixo das tuas asas eu me abrigo, até que se passem as calamidades. Davi entendeu que a calamidade era passageira, mas enquanto ela não terminava, ele estava seguro debaixo das asas do onipotente Deus. E então ele faz barulho no esconderijo, ele canta no esconderijo, e no verso
3 do Salmo 57, ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, porque clamar na vertente hebraica é orar em alta voz. Ele orou gritando, ele orou em alta voz, porque a confiança dele não estava na escuridão da caverna, nem na profundidade da caverna. Ele faz barulho no esconderijo, porque a confiança dele estava depositada no Senhor. Ele confiava, ele acreditava. Mas lá em Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 12, Salomão escreve dizendo que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. A perseguição se estende por 1, por 3, por cerca de 8 anos. Davi se torna fugitivo, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Ele defende uma cidade, vê que a cidade era murada e pensa: aqui eu vou ficar seguro. Mas de repente ele pergunta a Deus: Deus, aqui eu estou seguro, porque eu defendi a cidade, eu lutei para a salvação dela. Mas Deus lhe responde dizendo: foge, porque eles te entregarão na mão do teu inimigo. Ele sai da cidade, ele protege os rebanhos de Nabal. Mas quando ele precisa de Nabal, Nabal lhe diz não, lhe dá resposta negativa. Ele vê Saul entregue nas suas mãos, ele poupa a vida de Saul. Saul diz não mais persegui-lo, mas continua a persegui-lo. E o tempo começou a passar. O tempo foi passando, e aquele que confiava muito, aquele que acreditava completamente na proteção de Deus, a ponto de fazer barulho no esconderijo, ele agora vai dizer no seu coração: um dia ainda eu vou perecer nas mãos de Saul. Mais cedo ou mais tarde, ele vai me vencer. Uma hora dessas, ele vai me alcançar. E porque ele vai me alcançar, a melhor coisa para mim é ir até a terra dos filisteus, pedir a Aques abrigo, porque Aques era rei dos filisteus. Os filisteus eram inimigos ferrenhos de Israel. E o interessante é que em determinado momento desta perseguição, sem entender por que era perseguido, Davi disse: se eu pequei contra Deus, eu ofereço sacrifício e ele me perdoará. Se eu pequei contra ti, ó rei, perdoa-me. Mas se alguém me difamou diante da tua presença, este quer que eu saia dos termos da herança para servir a um outro Deus em uma outra terra. Davi sabia que o inimigo queria tirá-lo dos termos da herança, da terra da promessa, porque acerca daquela terra Deus disse: este é o meu santuário. Deus disse: esta terra é minha,
e nela eu irei habitar. Mas o inimigo tinha o propósito de tirar Davi da terra da promessa, de levar Davi para a terra do inimigo. E quando o coração de Davi cedeu à dúvida, ele foi para a terra dos filisteus. O rei de Ats era inimigo de Israel, mas imediatamente ele abraçou Davi, deu abrigo para Davi, porque eu aprendo algo aqui, que se nós como igreja não abraçarmos e ajudarmos aqueles que precisam ser abraçados e ajudados, o mundo com certeza vai abraçar. Mas eu creio que Deus está levantando alguém aqui nessa noite para ser socorro na vida de alguém, para ser ajuda na vida de alguém, porque ninguém dos que estão aqui presentes vão se refugiar nas cercanias do inimigo, porque aqui é um ajudando o outro, suportando o outro, levantando o outro, consolando o outro. Ats dá abrigo para Davi, dá a Davi uma cidade chamada Ziclag, e Davi fica ali por um longo período de tempo. O interessante é que este Davi, ele tinha promessa para ser rei, mas ele era também adorador. Ao longo de sua vida, ele compôs 73 cânticos. E lá em Ziclag, Davi não compôs nenhum cântico, porque lá em Ziclag ele atacava a Amonita, ele atacava Gessurita, ele atacava Gersita. Mas quando o rei perguntava: onde atacastes hoje? Ele dizia: eu ataquei a banda sul de Judá, eu ataquei o meu povo. Porque lá em Ziclag, Davi mentia para o rei. A palavra nos lábios de Davi tornou-se palavra enganosa, e por seu engano não ser descoberto, nenhum daqueles que ele atacava, ele deixava com vida, para que o rei não descobrisse a sua mentira. Porque lá em Ziclag, Davi pelejava, mas os lucros da batalha, os despojos, eram entregues na mão do rei dos filisteus. E esse rei começou então a dizer: Davi foi tão aborrecido lá, ele é tão odiado lá, que ele vai me servir para sempre.